Olha só, pessoal, o mercado financeiro refez as suas projeções para a economia brasileira no ano de 2023 e elas, como todos nós já esperávamos, foram mais pessimistas. Houve aí um aumento da projeção da inflação para este ano, houve também uma projeção para redução do crescimento econômico em relação ao que havia sido anteriormente projetado, um valor mais alto para o dólar no final desse ano e uma taxa de juros também maior, ou seja, quatro elementos aí que apontam para a ideia aí, para a previsão de que de fato teremos um ano do ponto de vista econômico muito ruim aqui no Brasil, como todo mundo já esperava, uma vez que a situação internacional não está favorável e principalmente o fato de nós termos um governo socialista no poder. Mas vamos dar uma olhada aqui, analisar essas informações, essas previsões do mercado financeiro para este ano de 2023. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo e colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição deste vídeo também. E vamos dar uma olhada aqui então nessas previsões. Então, o primeiro ponto aqui é que o índice de inflação projetado para este ano subiu pela quarta semana. Eles sempre fazem uma revisão aí dessas projeções a depender do cenário político, afinal de contas, nós estamos no Brasil, as coisas aqui mudam o tempo todo, cada dia é uma novidade, uma bomba diferente, então o mercado precisa ficar se reajustando também a todo momento aí. Claro que tem influência das notícias lá de fora, parece que o Fed vai aumentar a taxa de juros também, isso impacta na previsão aqui para o Brasil como um todo, tanto no valor do dólar, quanto na taxa de juros do próprio Brasil, e também a questão da inflação, muitas coisas são compradas aí com base em dólares, né? Então isso aí pressiona o preço de tudo aqui no Brasil para cima, mas enfim, o que eles previram aqui foi um aumento então da inflação neste ano de 2023, em aqui um percentual pequeno, mas um aumento considerável de uma semana para outra, se a gente para pensar na janela temporal de apenas uma semana, né? Então a previsão, que era de 5,31% na semana passada, saltou para 5,36% nesta semana. Lembrando que a meta de inflação do nosso Banco Central, porque sim, nós temos uma meta de inflação, apesar dela nunca ser batida e apesar de ser um absurdo você achar que um governo quer que haja determinado percentual de inflação, algo que significa basicamente uma perda constante do valor da moeda, né? O governo deseja isso, mas de fato a meta de inflação aqui do governo é 3,25% ao ano, sendo que isso aqui pode variar para cima ou para baixo, 1,5% aí a margem de tolerância do governo, ou seja, teria que ficar entre 1,75% e 4,75% no ano. Então, esse valor que está sendo projetado aqui pelo mercado, tanto o valor que estava na semana passada quanto este novo valor, essa nova projeção, ambos esses valores estão consideravelmente acima aí do teto da inflação aí desejada pelo Banco Central, sendo que se a gente colocar aqui em relação ao centro da meta, que é o 3,25%, que seria supostamente o cenário ideal de acordo com as políticas macroeconômicas aqui do nosso país, então estamos falando aí de 2 pontos acima desse centro da meta, uma coisa assim bastante avançada. E não apenas o valor deste ano foi reajustado para cima, como os índices previstos para 2024 e 2025 também subiram para 3,7% e 3,3% respectivamente. E aí, com base em todo esse cenário, o cenário da nossa inflação, toda essa incerteza do ponto de vista fiscal e também as novidades que virão provavelmente em relação ao Fed, né, ao Banco Central norte-americano, com relação ao aumento da taxa de juros por lá, o mercado já está projetando um aumento no dólar aqui, no valor do dólar, para R$ 5,28, o valor de $1 aqui. Então estão prevendo também um aumento nesse sentido, o que deve ajudar a pressionar ainda mais os preços da economia como um todo. Aí, isso retroalimenta esse sistema. O mais interessante é nós percebermos que 4 semanas atrás esse valor previsto de inflação era 5,08%, muito perto aí do teto da meta do Banco Central. Era uma coisa que dava para administrar, até fazer abaixar um pouquinho aí, trabalhar para manter-se dentro da meta do Banco Central. Então, de lá para cá, a coisa descolou bastante, quase 0,3% no intervalo de 4 semanas, menos de um mês aí. Claro que nós sabemos e entendemos bem qual é o motivo que leva a todo esse cenário duvidoso do ponto de vista econômico. O motivo mais claro chama-se governo Lula, governo PT. Com tudo o que está acontecendo, com tudo
tudo que o PT tem feito, com essa tentativa constante de romper o teto de gastos, receber um cheque em branco por parte do Congresso Nacional para gastar dinheiro como se não houvesse amanhã, com essa quantidade enorme, exorbitante de ministérios, com a decisão favorável do STF, do senhor Gilmar Mendes, liberando aí para que o governo colocasse, mantesse fora do teto de gastos a questão do Auxílio Brasil, do Bolsa Família, que seja, e também com as desastradas falas do Fernando Haddad, que mal conhece os próprios fundamentos ali do ministério dele, do Ministério da Fazenda, desconhece os termos, desconhece o significado, a função dos diversos órgãos ali, e do senhor Carlos Lupe, ministro da Previdência, que já sinalizou a sua vontade de voltar à Previdência como ela era antes da reforma lá feita, iniciada lá pelo Michel Temer e concretizada pelo Bolsonaro. Então, todos esses fatores aí, somados à insegurança jurídica no Brasil, somados à insegurança política, a questão do que aconteceu lá em Brasília também, tudo isso aí lança uma nuvem de incertezas cada vez maior aqui no Brasil, especialmente do ponto de vista econômico. Isso explica todas essas previsões sendo revisadas para um patamar mais pessimista. E aí, naturalmente, a própria previsão do crescimento para este ano foi revista para baixo, né? Havia uma projeção de 0,8% de crescimento esse ano, que é quase nada, né? Praticamente traça um crescimento irrisório, mas mesmo sendo baixa essa previsão de crescimento, ela foi revista ainda para um valor menor, 0,78%, não uma grande diferença, mas é algo assim que não pode deixar de ser mencionado, uma vez que o valor já estava muito baixo. Então percebemos aí que o mercado, que já não confiava muito no crescimento econômico do Brasil, agora confia ainda menos. E o mercado prevê também um aumento de 0,5 pontos aqui na taxa Selic até o final do ano, em relação ao que estava sendo previsto, né? O mercado estava prevendo 11,75% de taxa Selic neste ano de 2023, agora a previsão subiu para 12,25%. Essa mudança aqui, esse crescimento também foi observado num período de 4 semanas, de menos de um mês, 0,5% a mais da taxa básica de juros. Então, para pensar nesse cenário, o quão desfavorável ele é do ponto de vista econômico, não apenas para investidores, né? Esse pessoal do mercado financeiro está falando especialmente para investidores, norteando aí a tomada de decisão desse pessoal que tem uma grana disponível para investir em algum lugar, em algum país, em algum canto aí desse mundo, e fica analisando aí todos os cenários possíveis, não apenas para esses investidores, para esses empreendedores aí de grande porte. Esse cenário é muito ruim para o pequeno empreendedor no Brasil, para o microempresário, sabendo aí que a maior parte dos empregos ofertados no Brasil são ofertados por micro e pequenas empresas, então estes serão também muito impactados por isso aqui. O trabalhador no geral, o consumidor como um todo, também vai ser duramente penalizado por essas coisas, por essas mudanças econômicas para pior que nós estamos aí observando, ou que pelo menos estão sendo projetadas pelo mercado financeiro. Se você para pensar, um índice de inflação maior significa um aumento de preços, o que vai fazer o dinheiro do trabalhador valer menos no final das contas, né? Ele vai ter que gastar mais dinheiro para manter o mesmo padrão de vida, ou então diminuir o seu padrão de vida para ter a mesma quantidade de gastos que ele tinha antes, né, desse período aí de aumento da inflação como um todo. O aumento do dólar vai pressionar para cima o preço do petróleo como um todo, o preço do trigo, que vai fazer o pãozinho de sal ficar mais caro, a farinha ficar mais cara, tudo isso aí. A taxa Selic vai fazer todas as outras taxas de juros ficarem mais caras, então quem tem alguma dívida aí atrelada à taxa Selic vai ter que pagar mais caro para manter essa dívida em dia, para não ficar aí inadimplente, e principalmente aí o pequeno crescimento econômico brasileiro, quase irrisório no ano de 2023, deixa aí bastante duvidoso o cenário do futuro econômico do país, a geração de empregos, né, o aumento do consumo, como tudo isso aí vai acontecer se a economia não está crescendo. Então temos aí um cenário em que a economia está praticamente estagnada e a taxa de juros continua subindo, a inflação continua subindo, o dólar está cada vez mais caro em relação ao real. Ou seja, um cenário muito desfavorável do ponto de vista econômico para todo mundo. E aí é aquela questão que nós não podemos nunca deixar de mencionar. É isso que acontece quando se coloca um governo de esquerda no poder. Estamos vendo já o mercado precificando tudo isso. O mercado estava até cauteloso após as eleições, talvez
talvez aí esperando alguma mudança de cenário, não sei, mas no momento em que o Lula subiu a rampa, recebeu a faixa presidencial, assumiu de fato o seu mandato como presidente da República e colocou lá todo o seu gabinete ministerial para trabalhar, aí o mercado meio que caiu das nuvens, acordou para a realidade do que nos espera a partir de agora do ponto de vista econômico, né? E eu digo mais, essas revisões pessimistas da economia brasileira estão sendo feitas com 10 dias de governo Lula. Imagina como essas previsões vão estar lá na metade do ano, quando os primeiros efeitos da péssima condução econômica do governo Lula já estiverem sendo sentidos por toda a população brasileira. Imagina as previsões no final deste ano para o ano que vem, o quão catastróficas elas serão. Certamente todo esse cenário aqui vai parecer muito otimista até comparado àquilo que nós teremos, as previsões que nós teremos no final desse ano, porque não dá para esperar nada diferente de um governo socialista e que não tem nenhum compromisso com a responsabilidade fiscal, com a manutenção de condições econômicas favoráveis, condições econômicas estáveis que permitam à economia do país, ao setor produtivo se desenvolver, aumentar a sua produtividade, realizar investimentos de forma coerente, enfim. Uma vez que você tem um governo que não valoriza nada disso, que despreza tudo isso, um governo que trata o mercado aí como um inimigo, como algo a ser combatido, como diversas declarações por parte do governo deixam entender, nós não podemos esperar nada diferente disso, diferente de uma deterioração econômica como nós nunca vimos, ou pelo menos como não víamos há muito tempo aqui no Brasil, né? Vamos rever aí os governos Dilma, especialmente, logo neste primeiro ano do governo Lula, porque ele já mostrou ao que veio. Então, toda essa previsão aqui que o mercado está fazendo, toda essa correção para mais pessimista que o mercado tem feito das suas antigas projeções, tanto do ponto de vista da inflação, da taxa Selic, do aumento do crescimento da economia e do valor do dólar em relação ao real, tudo isso que nós estamos vendo é apenas o mercado acordando para a realidade. Tem muito ainda que o mercado acordar, eu acho que ele ainda está sendo otimista, porque a coisa não parece que vai ficar muito boa daqui para frente do ponto de vista econômico. Longe de mim querer fazer terrorismo psicológico ou o que quer que seja. Estou apenas analisando aí o cenário futuro do nosso país com base no que o Lula já fez. Não estou aqui conjecturando, fazendo futurologia, estou olhando para o que o PT foi capaz de fazer, os governos petistas foram capazes de fazer lá atrás e com base também em tudo que o Lula falou durante a sua campanha, falou após a sua eleição e tem falado agora, bem como todo o seu ministério também falando um monte de bobeira, um monte de groselha, um monte de abobrinhas. Não dá para esperar nada de diferente disso aí. Infelizmente, o que nos aguarda do ponto de vista econômico não é algo muito bom, não é algo muito promissor. Se nós não entrarmos num colapso total da economia até o final do mandato Lula, eu já vou me dar por satisfeito, porque, de fato, o cenário é desanimador. O que nos resta é apenas tentar proteger o máximo possível do nosso patrimônio, daquele pouco que nós temos das garras do Estado e da desvalorização da nossa moeda, porque isso aí, meus amigos, vai acontecer. Mas e aí, o que você pensa a respeito dessas previsões? Elas estão sendo muito pessimistas? Estão sendo otimistas demais ou são realistas? Colabore com o nosso debate, deixe aí embaixo o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.